O Diário do Transporte conversa aqui na Latibus Transpúblico 2018 com Ido Oliveira, gerente comercial da Eletra Industrial, empresa especializada em tecnologia não poluente para transporte coletivo, principalmente transporte sobre pneus. A gente está aqui na frente do Dual Bus, um veículo já muito conhecido, mas muitas pessoas veem esse ônibus, principalmente entre o ABC Paulista e a capital, veem que está escrito Dual, mas não entendem o porquê. Por que Dual? É porque ele pode operar em duas condições. Ele opera como híbrido, elétrico híbrido, que já tem baixa emissão, né? Por si só, você tem um grupo motogerador ali estacionário, né? Então você reduz a emissão de material particulado em 95% e reduz a emissão de CO2 em 30%. Aí imagina que você, além disso, você pode operar ele também no modo elétrico, ou seja, com emissão zero. Você entra numa determinada área que você quer não ter emissão de poluentes, você desliga o grupo motogerador e ele vai rodar como elétrico puro, nesse caso por até 20 km, né? E sem necessidade de grupo motogerador, sem energia de grupo motogerador, e sem necessidade de recarga na tomada. Ele é um veículo completamente autônomo. Quer dizer, ele tira esse grande problema, que ainda é problema de acordo com alguns frotistas, que é incógnita. Não estou falando que no futuro isso não vai ser resolvido, esperamos até que seja, né? Que é incógnita da infraestrutura nas garagens, né? Muita gente fala, poxa vida, mas como que eu vou ter uma estação de recarga para 400, 500, 200 ônibus que seja? Isso, o Dual não apresenta esse tipo de restrição, ele não necessita dessa infraestrutura. Não necessita de nenhuma infraestrutura de recarga, com a vantagem que você pode instalar essa infraestrutura aos poucos, né? Quer dizer, você pode ir migrando a sua frota, você tem uma frota lá de 200 híbridos, ok? Você pode ir migrando, você tira o grupo motogerador, põe baterias e ele vai operar como elétrico puro. Então você ainda tem essa facilidade de que você pode, a infraestrutura, ela é uma dificuldade, mas eu acho que não é um impedimento, né, dos elétricos, né, é importante que isso fique claro, mas você pode fazer isso aos poucos, sem precisar trocar frota. Então você pega, a hora que você montou a sua infraestrutura, você pega 10 ônibus, os seus 200 híbridos, coloca a bateria e ele vai rodar como elétrico. E aí você vai fazendo essa migração aos poucos, né? Essa é uma flexibilidade e uma facilidade do Dual Bus. Existem hoje duas unidades em circulação de 23 metros, que é um trólebus também, né? Uma das tecnologias é o trólebus, outra é o híbrido, né? No mesmo veículo. E esse que é o elétrico puro e o híbrido. O trólebus ele é de 2015, né? Isso, 2016, né? Isso mesmo, já está operando há algum tempo, já temos resultados bastante interessantes, né? Confirmando a redução de consumo em torno de 30%, né? Consequentemente a redução de CO2 também em torno de 30%. Então tem um desempenho muito interessante, né? E esse conceito é que eu acho que o grande diferencial da Eletra é esse conceito, que a gente trabalha com ônibus elétrico. Então todos os nossos ônibus, seja ele trólebus, híbrido ou elétrico puro, a tração é somente elétrico. A diferença é só de onde vem a fonte de energia. Então se a energia vem de rede aérea, ele é um trólebus. Se ela vem de grupo motogerador mais baterias, ela é um híbrido. Se vem só de baterias, é um elétrico puro. Por isso, essa forma onde a gente isolou a fonte de energia é que permitiu que você possa usar no mesmo veículo várias fontes. Você vira a chave, a energia vem da rede. Você vira a chave, a energia vem de bateria. Você vira a chave, a energia vem de grupo motogerador. Na chave dentro do próprio... Dentro do próprio veículo. Será que a gente pode ver aqui nesse painel? Claro, aqui? lógico, podemos sim. E aí a gente... legal falar e mostrar, né? Sim, claro. Nossa, mas deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Você tem aqui essa chave, né? Essa aqui. Isso, nessa chave, você aperta aqui, você tem essa chavinha. Essa chave, a hora que você aperta ela, você desabilita um sistema de geração de energia e habilita o outro. Então isso é muito tranquilo. E isso demonstra o quê? Essa facilidade de você... Vou te dar um exemplo, por exemplo, o 23 metros que a gente comentou, que é um ônibus híbrido, dual híbrido e trólebus, ele também tem um banco de baterias. Então você vê, é um veículo que ele pode receber energia da rede, o mesmo veículo. Ele recebe energia da rede aérea, ele recebe energia do banco de baterias e ele recebe energia do grupo motogerador. A gente considera ele um dual porque como o banco de baterias é apenas para atender o híbrido,
ele, por exemplo, não tem uma autonomia grande como tem esse veículo no modo elétrico puro. Certo. Mas a gente já conseguiu demonstrar esse conceito de que você tem um ônibus elétrico. A energia você busca da onde você quiser. O que for propícia para aquele momento até econômico, operacional. Agora, Ieda, qual o balanço que a gente pode fazer do OnBus de 23 metros e desse agora? Já deu para perceber algum resultado em relação a baterias? Qual o balanço que a gente pode fazer dele? Então, o que a gente está mais acompanhando nesses veículos realmente é o desempenho das baterias. O consumo, claro, né? Consumo de diesel, a redução de consumo, que tem cravado nessa marca de 30%. E a questão do desempenho das baterias, ou seja, como ela se comporta na nossa realidade, né? A gente tem temperaturas que chegam a 40 graus, a gente tem uma operação muito puxada, né? Tem uns que operam 23 horas por dia sem parar, então a gente vem monitorando isso, e até aqui os resultados são muito positivos, né? Nós já temos um ônibus operando há mais de 2 anos, né? E a eficiência, ou seja, a eficiência da bateria está sempre linkada a quanto ela perde de capacidade de reter energia. Aquilo que a gente sempre fala, né? Essas baterias mais modernas, elas têm uma vida útil realmente muito longa. O problema é que quando está no ônibus, a hora que você perder 20% dessa capacidade de armazenar energia, você tem que trocar o banco. Porque você não pode perder 20% da sua autonomia numa operação. Exatamente. Então você vai ter, mas esse banco ainda vai durar mais 10 anos fora do ônibus. O que a gente tem percebido é o seguinte: nesses 2 anos, praticamente a bateria não perdeu nada. Então esse é o principal monitoramento, quer dizer, quanto mais tempo ela conseguir armazenar a mesma energia que ela armazenava 2 anos atrás, ela continua armazenando hoje, significa o quê? Que a vida útil dela, que a nossa expectativa é em torno de 6 anos, ela pode até ultrapassar essa questão dos 6 anos, dependendo da operação. Perfeito. Ieda, a gente conversou lá dentro como que é a chavinha, como que o motorista pode lá escolher a forma de operação, e aqui a gente tem exemplos de números de cada uma dessas formas de operação, né, Ieda? Explica aqui pra gente redução de consumo, enfim. Isso. Então isso é muito importante, porque o Dual ele é um ônibus com tração elétrica. Quando ele está no modo híbrido, a energia para esse sistema de tração elétrica, ela vem da onde? Vem de um grupo motor-gerador e vem também de baterias. Então, com o Dual ligado, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem uma redução de consumo em torno de 30%, consequentemente uma redução na emissão de CO2 também de 30%, e a gente tem uma redução de material particulado em 95%. Quer dizer, essa característica quando ele está operando no modo híbrido. O material particulado já alcançaria as metas lá na Prefeitura de São Paulo. Já alcançaria imediatamente. Né? Agora, quando ele está... Agora, a vantagem é o quê? Ele pode operar também com o grupo motor-gerador desligado. Motor gerador que é o motor diesel, né? Exatamente. Você desliga esse grupo motor-gerador, ele vai operar como um elétrico puro. Pela quantidade de baterias que tem nesse carro, ele pode operar por 20 km a cada volta na linha. Então imagine que você tem uma região central que você quer emissão zero. Ele vem como híbrido, com baixa emissão. Quando chega naquela região, ele desliga o grupo motor-gerador e pode operar por até 20 km como elétrico puro. Depois liga novamente. Depois você saiu daquela região, você liga de novo e volta a usar a energia do grupo motor-gerador, ok? Então essa é uma segunda vantagem. Com essas baterias que você usou nesse período, você está recarregando na frenagem. Cada vez que você pisa no freio, o motor elétrico vira um gerador e aquela energia que normalmente é desperdiçada no veículo a diesel, ela é reaproveitada nas baterias. É a frenagem regenerativa, igual fala na Fórmula 1? Isso mesmo, o famoso KERS da Fórmula 1, né? Já existem na tecnologia dos ônibus da Eletro desde 1999. O primeiro híbrido, né? Desde o primeiro híbrido, tá? Então essa é a característica de operação. Ele pode operar ligado, já com vantagens ambientais e redução de consumo, ou ele pode operar desligado. Agora, a terceira vantagem é o seguinte, que a qualquer momento você pode substituir esse grupo motor-gerador por baterias. E é simples assim. Você tira o grupo motor-gerador, coloca baterias e aquela autonomia
que estava aqui de 20 quilômetros, ela pode chegar a 200, 250 quilômetros. Ele vira um elétrico puro. Agora, é Tempo difícil, integral. tem que desmontar todo o ônibus, levar para encarroçadora? Não? Nada, o ônibus está porque o peso que você tem aqui nesse grupo motogerador, ele é equivalente a um banco de baterias para você chegar a 200 km de autonomia nesse veículo. Então já foi planejado para isso? Já foi planejado para isso, essa é a vantagem. O nosso sistema de tração, ele recebe energia de rede aérea, recebe energia de baterias, recebe energia de grupo motogerador individualmente ou simultaneamente. Quer dizer, você pode combinar as várias fontes ou você pode ter uma única fonte. Bom, a gente conversou fora do ônibus, conversou lá no painel, o motorista muda a função, nós mostramos as vantagens e as possibilidades, inclusive a possibilidade de qualquer momento se tornar um elétrico puro só com bateria. Agora a gente vai entender aqui as principais peças diferentes desse ônibus em relação a um ônibus diesel aí mais convencional. A gente está aqui, é claro que isso aqui é uma demonstração, né? No dia a dia ele não vai estar exposto assim. O que é isso aqui, Eda? Olha, isso aqui é um motor elétrico, né? Tem uma característica também interessante, porque os nossos ônibus, o nosso sistema de tração elétrico, ele é integrado, montado, especificado para o chassi de mercado. Então esse, por exemplo, nesse caso específico, é um chassi da Mercedes, ok? Que ele vem originalmente sem motor e sem câmbio. A gente mantém todo o sistema original do chassi, que traz uma segurança. Então o freio original está no chassi, o sistema pneumático, está tudo original. Quer dizer, o mesmo chassi que o frutista usa na sua frota diesel, ele vai poder usar na sua frota elétrica. Só não tem o motor e a embreagem. Só não tem motor e câmbio. O que a gente faz com esse chassi? Ele vem, a gente coloca o motor elétrico ligado diretamente no diferencial. A gente acrescenta todo o sistema de freio elétrico e todo o sistema de potência que vai fazer com que esse veículo rode. Agora, com a vantagem essa, é o mesmo chassi que você tem para um carro convencional. Eu vou lá na Mercedes, na Scania, na Volvo, enfim, Isso. Chego e falo, não, só quero Um chassi sem motor e sem câmbio. Aí o empresário leva na elétrica, aí a elétrica faz o resto. Isso, o resto, na verdade é um projeto que nasce, como ele tem toda a garantia para toda a rede concessionária da montadora, ela dá garantia de assistência nesse chassi. Então, de cara a gente já sai com toda a rede de assistência das montadoras. Da própria montadora. Da própria montadora dando garantia no chassi, porque o sistema é todo original. A gente faz questão de fazer isso exatamente para ter essa confiabilidade, né? Que são sistemas consolidados já para o nosso... E além disso, a gente usa o quê? Motores da WEG. A WEG é uma das maiores empresas do mundo, né, de tecnologia e fabricação de motores elétricos e inversores, é uma empresa brasileira. Então o que acontece? A única coisa nessa tecnologia inteira da de tração elétrica que não é fabricada no Brasil são as baterias. O resto, toda a tecnologia, todos os componentes, toda a disponibilidade de peças, é tudo no mercado nacional. Tudo nacional. A gente está vendo aqui atrás agora, Isso. Parece um filme futurista, cheio de... Explica pra gente aqui das principais peças, né? Nem todas, Então, mas as principais. Aqui a gente tem o inversor principal, que é o que controla o motor elétrico, né? Esse aqui, prata. Isso. Esse é o inversor principal, a gente tem os inversores auxiliares. O resto que você está vendo é todo o sistema de proteção, porque a gente está num ônibus elétrico. Então a tecnologia desenvolvida pela Eletra, ela adota o mesmo padrão ferroviário. Então você tem tripla proteção com relação à circulação de energia. O mesmo padrão que tem num trem aí, Mesmo que o pessoal padrão. pega na CPTM, da A Supervia, mesma segurança lá, tá? que você tem aqui. Com a vantagem é o seguinte, você vê que o nosso sistema ele é aberto, a gente faz questão de ser aberto. Porque o treinamento para dar manutenção nesse veículo é dado para os funcionários da garagem. Então é o eletricista da garagem, é ele que recebe todo o treinamento, é ele que vai estar capacitado para atuar nesse sistema como você está vendo aqui. E é fácil, porque normalmente É o eletricista fácil. da garagem está acostumado com aquele ônibus padrão. Ele aprende, é fácil de aprender. Muito fácil, muito fácil. Essa a gente não entrega caixinhas pretas, né? Ele vai ter um sistema aqui que ele vai saber exatamente por que tem isso, onde é que ele tem que medir, se tiver algum problema, onde é que ele tem que atuar, onde é que ele tem que chamar assistência técnica. Isso é bem claro, é bem transparente. Então a gente faz questão. Eu lembro que a Eletra, quando ela foi fundada, começou-se a pensar no primeiro carro em 1994, né? Uma das recomendações do empresário foi a seguinte: eu quero um ônibus para minha manutenção atuar.
E a gente nasceu desde o primeiro carro com esse conceito. Ele é um ônibus para que toda a manutenção dele seja feita dentro das garagens de ônibus, com a realidade das garagens de ônibus. Certo, e para a gente finalizar, gostaria que você acrescentasse algo que a gente ainda não abordou, que é a questão do incentivo ao transporte limpo, ao transporte menos poluente. A gente sabe que, antigamente a gente estava até conversando isso antes da gravação, antigamente tinha-se que convencer a sociedade que isso era necessário. Hoje, felizmente, depois de anos, né, a sociedade já sabe que é importante. Falta realmente a questão hoje do poder público se sensibilizar mais? Olha, o poder público já está se sensibilizando, a gente já está começando a introduzir políticas públicas, né? O que eu acho que está demorando um pouco mais eu diria que para a sociedade entender é o quanto isso é importante do ponto de vista econômico, né? Tá. Você vê um país como o nosso, que tem tradição, né, em ônibus, é um grande exportador de ônibus, tem uma economia gigante que gira em torno do ônibus. Quarta maior indústria do mundo, exatamente, né? Terceira, quarta, né? Então você imagina, quanto mais a gente demorar para entrar nessa briga, no bom sentido, pelas tecnologias novas, mais a gente vai ficar fora desse mercado, né? Então a gente tem visto vários exemplos, principalmente no mercado da América Latina, né, de empresas, principalmente as empresas chinesas, né, que estão se destacando muito, né, com a velocidade, com a agressividade que eles têm, com a competência que eles têm também nesse segmento de tração elétrica, né? E isso está deixando a nossa indústria meio que um passo atrás. Eles têm competência e não se tira isso realmente deles, Claro. mas também tem um respaldo dos governos locais, Lógico, né? Claro, quando o governo decide que o sistema de ônibus vai ser elétrico, né, você impulsiona toda a indústria, né? Então é isso que está faltando. Eu acho que além de se ver essa questão ambiental, essa questão da necessidade, né? As pessoas estão morrendo porque respiram, né? Parece um contrassenso, mas é mais ou menos isso. 4 mil pessoas, né? No estudo do Paulo Saldiva, Exatamente. por exemplo, 4 mil pessoas só na capital paulista por ano morrem em decorrência da poluição, né? Exatamente. Então, além disso, a gente ainda corre o risco de perder um espaço numa atividade econômica que é muito importante para o país, né? Se você ficar na retaguarda, se você chegar por último nesse desenvolvimento dos elétricos, você pode ter certeza que você vai perder muito espaço de mercado. Nós vamos ser atropelados por grandes fabricantes, por grandes empresas que estão tendo uma visão, eu diria que melhor, mais rápida e mais futurista do que o que a gente está tendo. Então, eu acho que isso é que eu acho que... Porque isso é importante, porque isso geraria menos resistência, né? Uhum. Toda essa resistência que a gente tem hoje, se a gente conseguisse enxergar essa questão dos elétricos como uma questão econômica, Estratégica, né? estratégica, né, para o país, a gente talvez tivesse um pouquinho menos de resistência. Perfeito, e a gente agradece bastante a sua Eu que participação no Diário agradeço do aí a Transporte. oportunidade, viu? Mais uma vez.